Olá para você que acha que é o neto preferido da sua avó, que é a filha preferida da sua mãe. Queria te dizer que nada é comparado ao carbono, que tem uma química só para o estudo deste elemento químico. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da química orgânica, mais conhecida como a história da química do carbono. A química já é datada, lá do século XVIII, lá do século XIX, já tem vídeo no canal sobre a história da química. Bom, mas lá pelo século XVIII, alguns pesquisadores já conseguiram isolar o quê? A ureia da urina, por exemplo, o ácido cítrico do limão, conseguiram já separar a glicerina da gordura. Esses já são alguns ganhos, da química em relação à química orgânica. Bom, lá em 1777, o pesquisador Bergman, ele conseguiu relacionar o quê? A química, esses compostos orgânicos, como provenientes de organismos vivos, organismos vegetais e animais. Então, antigamente, a química orgânica era a química da matéria orgânica, toda proveniente de seres e organismos vivos. A química inorgânica seria a química proveniente de química dos metais, que era conhecida antigamente. Bem nessa época também, o pesquisador muito conhecido Lavoisier, o nosso deus da química, ele conseguiu descobrir o quê? Uma semelhança entre todos esses compostos orgânicos. Qual que é a semelhança? Todos os compostos orgânicos, eles possuem o carbono em sua composição química. Em 1807, o pesquisador Berzelius, ele lançou a ideia de que organismos vivos possuíam a força vital. E através dessa força vital, eles conseguiam fazer esses compostos orgânicos. Então, era impossível sintetizar compostos orgânicos. Só os organismos vivos sintetizavam esses compostos através da força vital. Porém, em 1816, Michel, ele começou a abalar essa ideia da força vital. Por quê? Ele conseguiu, através da gordura, na presença de uma base, sintetizar o sabão e a glicerina. Através do sabão em meio ácido, ele conseguiu fazer a síntese de ácidos graxos. Então já começou a abalar essa ideia da força vital. Já em 1828, alguns pesquisadores já começaram a síntese de outros compostos. E a queda total dessa ideia da força vital veio então com a síntese da ureia através do cianato de amônio. A ureia foi um composto orgânico, foi sintetizado através do quê? De um composto inorgânico. Então foi a queda dessa ideia toda da força vital que possuíam os organismos vivos, e agora a ideia já é que esses compostos orgânicos já podem ser sintetizados. A partir de então, os anos foram se passando e foi se acreditando a possibilidade de sintetizar vários outros compostos. Já na metade do século XIX, acreditava-se ser possível sintetizar qualquer substância. Bom, mas a gente sabe que compostos orgânicos não são substâncias totalmente simples, Então, em 1960, quase aí há pouco tempo atrás, foi feita a primeira vez a síntese da clorofila. E essa síntese é tão difícil que o pesquisador que a desenvolveu, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Química de 1965. Mas por que então que o carbono é o preferido da química? A gente tem uma química especialmente para estudar a química do carbono. O carbono ele tem algumas características específicas. Por exemplo, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência, onde ele pode compartilhar esses elétrons, ele pode ligar carbono mais outro carbono. Isso vai gerar o quê? Possibilidades de formar cadeias carbônicas grandes, e além disso, ele pode formar ciclos. Então, isso são características específicas do carbono, o que pode trazer diversas propriedades para esses compostos. Além do que, o carbono ele pode vir de um carbono, por exemplo, o composto metano, até a formação do DNA, que é composto de mais de 100 milhões de átomos de carbono. Então, o carbono é uma química linda, que é a química orgânica.
atualmente a gente sabe que a gente tem compostos orgânicos naturais, por exemplo, são originados de fontes como carvão, como petróleo, como gás, e também temos uma gama de compostos orgânicos sintéticos, que eles podem ser utilizados como corantes, plásticos na indústria têxtil, na indústria de medicamentos, na indústria de cosméticos. Então, a química orgânica é um ramo da química muito importante e temos como nosso queridinho o carbono. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre a história da química orgânica e a importância disso nos dias atuais. Bom, até a próxima!